E aí, meus amigos, estamos aqui de novo para falarmos mais de um assunto interessantíssimo, que é o tempo, né? O que é o tempo? Então, você que é filósofo, você que é teólogo, nós estaremos tendo uma série de vídeos sobre o tempo, o que alguns filósofos falaram sobre o tempo, e no final eu vou fazer o fechamento com a Bíblia. Tudo aquilo que eu aprendi sobre o tempo dentro da Bíblia, tá? Então, nós vamos falar sobre o tempo, mas antes disso eu quero que você que não é inscrito, se inscreva aí. Você vai ter vários vídeos de filosofia, tem muitas aulas boas, tem muita coisa sobre Kierkegaard, tem alguma coisa sobre Hegel, sobre Nietzsche e outros assuntos filosóficos, além de perguntas bíblicas e tudo mais. Esse assunto fala de livros, Bíblias, filosofia e teologia. Então, nenhum lugar você vai ver do YouTube falando dessas 4 coisas ao mesmo tempo. Então se inscreva, compartilhe o vídeo se você achou interessante. Se você acha interessante esse tema, tempo, é aqui mesmo. Essa é a primeira aula, primeiro vídeo da série, tá? Então se inscreva aí, dê uma ajuda. Então, Einstein e o tempo. Como é que Einstein viu o tempo? Ora, muitas pessoas dizem o tempo passa, o tempo voa, eu perco tempo, eu ganho tempo, e o tempo passa, é a mesma coisa para mim, para o outro. Como é que Newton via isso? Como é que Einstein via essas questões? Tá? Primeiramente, Einstein fez algumas observações, e uma das observações que ele chegou foi que a luz, ela é constante. A luz do farol do carro, a luz da energia, a luz do sol, qualquer luz, ela é constante, ela tem uma velocidade que é constante, independente de qualquer lugar, independente de qualquer circunstância. A velocidade da luz é a mesma, que ela corre a 1.079.000 quilômetros por hora. 1.079.000 quilômetros por hora, ou 300.000 metros por segundo, uma velocidade espantosa, tá? Então essa velocidade, ela é constante. Ora, se a velocidade da luz é constante, Einstein acreditava que alguma coisa deveria mudar, alguma coisa não era constante. Então, o espaço e o tempo, para Einstein, o espaço e o tempo não eram a mesma coisa. Eles passavam, eles não eram invariáveis, eles podiam mudar de acordo com várias circunstâncias, tá? Então, nós vemos aqui que para Einstein o tempo não flui incansavelmente. O tempo para Einstein, ele marcha diferente para várias pessoas, dependendo da inércia, dependendo do movimento e dependendo da separação, da distância de um corpo para o outro. Então, o tempo é relativo. Foi isso que ele falou sobre a teoria da relatividade. Também a dilatação do tempo, ou seja, o tempo ele pode se dilatar para uma determinada pessoa seguindo alguns critérios, dependendo do que acontecer entre ambos, né? Então, o átomo de Césio, ele pulsa, quando ele é bombardeado, ele pulsa 9.199 bilhões e algumas coisas por segundo. Então, esse tempo, ele é mais preciso do que qualquer outro relógio do planeta Terra. Então, o que Einstein fez? Einstein e os que vieram depois dele para testar a sua teoria sobre a dilatação do tempo, sobre o seu princípio da dilatação do tempo e sobre como ele via o tempo. Então, se esse Césio aqui, quando bombardeado, ele emite essas pulsações 9.192 milhões e mais outros números aí infindáveis, é porque ele marcava o tempo preciso, né? Então, o que foi feito? Depois fizeram alguns experimentos em aviões supersônicos, né? Deixaram
deixaram um relógio de Césio na Terra e pegaram outro, colocaram dentro de alguns aviões supersônicos. Então percebeu-se, quando eles deram a volta na Terra, percebeu-se que o relógio que estava na Terra, né, mudou, não acompanhou o tempo. Ou seja, o relógio que estava em movimento, que estava nos aviões, ele andou mais devagar, alguns bilionésimos de segundo. É uma fração muito pequena, mas está comprovado cientificamente. Aqui é que eu diferencio o Einstein, porque ele não foi só apenas um pensador, ele foi um cientista, ou seja, ele não ficou só no tempo das reflexões, das elucubrações, mas ele foi para questões matemáticas mesmo, para questões de cálculo e tudo mais. E tudo isso já foi comprovado, tudo isso aqui que eu falei até agora já foi comprovado cientificamente. Então, para Einstein, olhando por essa visão científica, o tempo ele tem marchas diferentes. Assim como no avião, o relógio que estava no avião desacelerou, ou seja, ele não contou o tempo menos do que estava na Terra, assim acontece em todo o universo. Mais precisamente, se nós chegarmos na velocidade da luz. Se um corpo, ou se nós pudéssemos andar na velocidade da luz, né, haveria coisas assim totalmente disformes, espantosas. Então, por exemplo, isso que ele falou também da teoria dos gêmeos. Então, da teoria dos gêmeos. Por exemplo, se pudéssemos andar na velocidade da luz, deixássemos um gêmeo aqui na Terra e o outro fosse para o espaço, né, na velocidade da luz, depois de um certo tempo, esse gêmeo que ficou no planeta Terra, ele estaria envelhecido, enquanto que o outro não teria envelhecido tanto. Ou seja, o tempo para aquele que estava em movimento andou devagarinho, e o que estava aqui na Terra andou mais rápido. Portanto, o tempo em Einstein ele é relativo. Depende de quê? Depende do referencial, depende de como estão os movimentos dos corpos. Ou seja, é o movimento que desacelera. Para Einstein, o movimento desacelera o tempo, tá? Então aqui nós temos o Einstein também dizia que o tempo ele não é em fatias como Newton e outras pessoas diziam. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui como um pão, né? Nós temos um pão aqui, está muito mal desenhado o pão, mas aqui nós temos um pão. Aí aqui nós temos uma criatura chama A, está do outro lado está numa parte bem longe do universo. E aqui nós temos um outro B. Então aqui é uma fatia de tempo. Esse aqui caminha junto com esse. Essa era a teoria até Einstein. O tempo é igual para todo mundo. Mas em Einstein a coisa pega diferente. Então, por exemplo, a fatia do tempo ela é diferenciada. Mas ela é diferenciada para quê? Para quem? Para quem está em movimento. Então, suponhamos que aqui nós temos um elemento A e aqui nós temos um elemento B. Se esse elemento A ele se distancia desse aqui em movimento, esse aqui já não vai estar mais dentro dessa fatia. Já não vai mais estar dentro dessa fatia. Essa fatia ela já vai ser assim. Ou seja, se esse elemento B, ele ficar em repouso ou como se diz, parado, ele vai ficar na realidade no passado. Ele vai ficar no passado, enquanto que esse que está em movimento e se distanciando dele também, né? A direção ela tem que ser diferente. Então, se distanciando dele, ele vai para o futuro. No entanto, eles estão na mesma fatia de tempo. Ou seja, enquanto que um está no futuro, o outro está no passado. Então, é assim que Einstein ele via o tempo. Ou seja, o tempo ele é relativo para... ele não anda da mesma maneira que anda para
todo mundo. O tempo é relativo. Quem está no passado pode estar, o outro pode estar no futuro, dependendo do movimento. Então é o movimento que faz com que o tempo seja diferente de um para o outro. Então essa foi a nossa primeira aula com relação a Einstein, com relação ao tempo, como ele via o tempo, como ele pensava o tempo, levando em consideração. Então marque bem isso aí. Em Einstein, o tempo é relativo. Ele não é absoluto, ele é relativo. E depende de quê? Depende do movimento, né? Do movimento para que esse tempo ele possa se dilatar ou para um ou para o outro. Até a próxima aula sobre o tempo. Tchau!